Olá, irmãos! Saudação de paz a todos. Bispo Alencar, Instituto do Sul. E com muita alegria que hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 10 da Revista de Escola Bíblica do terceiro trimestre de 2025. É a Escatologia Pentecostal. Está aqui a nossa revista. Olha só, Revista dos Palavrianos, Revista de Escola Bíblica, a qual aí tem trazido muito conhecimento a todos os nossos irmãos Brasil afora. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, aluno, que está aí conosco nessa jornada, desde a primeira lição. Nós estamos aqui na lição de número 10, na página 91. Gostaria que você abrisse a tua lição, sempre acompanhado de uma Bíblia, sempre acompanhado aí de uma caneta, anotações, porque esse nosso material ele serve como subsídio, um apoio, uma cooperação para que nossos professores, nossos alunos aí tenham um entendimento melhor da matéria. Amém? Então vamos juntos aí, a partir da página de número 91, nós estaremos aqui passando os materiais. Eu vou até tirar a câmera aqui para poder facilitar o teu entendimento. Tá bom? Em nome de Jesus. Aí vai ficar melhor para você poder ver o nosso material. A título de introdução. Então perceba aí que como texto base, o bispo Paulo Sérgio, que é o escritor, ele vai nos trazer aí o texto do livro do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 38, vamos ler do versículo 2 ao versículo de número 6, tá bom? A lição é Gog e Magog. Com certeza essa lição ela vai nos ajudar muito, porque nós vemos aí muita especulação, muito ensinamento errado. Então eu tenho certeza que essa lição de número 10 vai te ajudar aí a ter uma melhor compreensão acerca dos acontecimentos finais, tá bom? Gog e Magog, lição 10, Ezequiel 38, versículo 2 ao versículo 6, está escrito assim: Filho do homem, volta o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. E eu te farei voltar. Colocarei anzóis nos teus queixos e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com equipamentos completos, uma grande multidão, impressionante, com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Persas, etíopes e Pute, juntamente com eles, todos equipados com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, ao norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Então esse é o texto onde nós vemos aí a profecia apocalíptica, né, sobre Gog da terra de Magog. Isso é importante dizer, Gog da terra de Magog, Ezequiel 38. A introdução, a profecia sobre Gog e Magog é uma das mais debatidas nas escrituras, né? Com certeza, né, irmãos? Todas as vezes que nós vemos aí uma nova movimentação geopolítica, uma nova movimentação aí de guerras, tal, nós vemos as especulações se levantarem acerca desse tema. Com base na escatologia dispensacionalista, que a guerra descrita por Ezequiel ocorrerá no início da grande tribulação, no período em que Israel estará em paz, devido a um falso tratado com o anticristo. Nesse cenário, Gog, governante da Rússia, e seus aliados lançarão um ataque súbito contra Israel. Versículo de número 9. Né? O que está escrito no versículo 9 de Ezequiel 38? Então subirás, virás como tempestade, farás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então, o primeiro ponto que nós temos que esclarecer aqui a título de introdução, tá bom? A nossa visão escatológica ela é dispensacionalista. Nós, pentecostais, cremos na dispensação.
Nós cremos o quê? No pré-tribulacionismo. Nós cremos que a igreja não estará dentro do período da tribulação. Seja a primeira metade tribulação, seja a segunda metade grande tribulação. Então, a primeira coisa que temos que entender, a nossa cosmovisão, ela é dispensacionalista. Ou seja, essa profecia de Gog, da terra de Magog, ela vai se iniciar quando iniciar o período tribulacional. Por quê? Porque conforme nós falamos na última lição, no primeiro período tribulacional, o anticristo fará um acordo de paz com Israel. Então é que Israel, no início desse período tribulacional, estará em paz. E é justamente nesse início que Israel estará em paz que ele será surpreendido com um ataque, né? Ezequiel 38:9, de Gog, da terra de Magog, todos os seus aliados, tá bom? Então, importante colocação aqui, nós temos que entender isso, tá bom? Então, essa profecia, ela é desencadeada após o arrebatamento, tá? Alguns estudiosos, ao longo dos séculos, né, alguns defendem que haverá um intervalo de tempo na história entre o arrebatamento e o início do período tribulacional. Muitos estudiosos, né, ao longo dos séculos entendem que Ezequiel 38 e 39 ele acontece exatamente nesse momento da virada de página, né, quando a igreja é arrebatada e o início pré-tribulacional. Muitos entendem isso, né? Isso é importante dizer para você. Até para você, a título de pesquisa, de conhecimento, dá uma lida em Ezequiel 39, versículo 9, por exemplo. Ezequiel 39, versículo 9. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, as rodelas, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças, farão fogo com tudo isso por 7 anos. Preste atenção na cronologia. Se o período tribulacional tem 7 anos, e eles queimarão tudo isso por 7 anos, então dá-se a entender também que é justamente muito no início do período tribulacional. É por isso que alguns defendem que é nesse virar de página do arrebatamento da igreja para o início do período tribulacional que acontecerá os textos de Ezequiel 38 e 39, tá bom? Então, a título de conhecimento, para você se aprofundar um pouco mais e se trazer também na sala de aula, porque nós sabemos que a última semana de Daniel, os 7 anos, né, são 7 anos, e aqui o versículo 9 diz que Israel, após ser atacado, Deus vai entrar com providência, vai vencer Gog da terra de Magog e seus aliados, e após essa vitória acontecer, Israel vai queimar tudo durante 7 anos, né? Então, fica essa reflexão aí. Ponto número 1, a batalha de Gog. Olha aí, então aqui o Bispo Paulo Sérgio, ele vai já nos pontuar, ele já vai trazer para nós como uma palavra que é no início da grande tribulação, tá? Gog, identificado como príncipe de Ros, que nós lemos aqui, né? O que vai acontecer com esse príncipe de Ros, que é Gog? Ah, então, outra coisa importante aqui, irmãos. Gog, ele não é uma pessoa, tá? Gog não é um nome próprio, mas Gog é o quê? É um título, ok? Gog não é uma pessoa, ele é um título, assim como Herodes é um título também. Então, biblicamente, nós temos que entender isso. Então, no início da grande tribulação, Gog, né, esse título, que é a nação que estará comandando tudo, ok? Ele liderará uma coalizão de nações do norte de Israel. E essa força será derrotada nos montes de Israel por ação direta de Deus. Tá? Então, perceba, então, haverá um passo a passo. Haverá essa liderança, que é Gog, juntamente com essa coalizão de nações que virão do norte contra Israel, mas serão derrotados. Em Ezequiel 39, versículo 4, que está escrito lá em Ezequiel 39, 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, assim como os povos que estão contigo,
e as aves de rapina, bem como os animais do campo, eu os entregarei para que os devorem. Então, prestou atenção no texto aí? Então, Deus, no monte de Israel, vai colocar por terra Gog e toda essa coalizão de nações. Mais uma vez eu lembro aqui, Gog é um título de liderança, tá? A palavra Gog é um título de liderança. Se você for buscar no original, no hebraico aí, é elevado, supremo, montanha alta. Gog é um título. Então, quando nós olhamos assim, dessa forma, com essa compreensão correta, nós vamos entender que não é uma referência geográfica. Então, muitas pessoas falam assim, mas Gog está em determinado lugar. Não, Gog é um título. Gog não é uma referência geográfica, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Ponto 2. Gog e Magog. Gog é um líder político e militar. Magog representa a região da Rússia. Olha aí. Os termos como Rus e Meseque, né? Então, Rus e Ezequiel 38:12, e Meseque relacionado a Moscou, e Tubal ligado a Tobolsk, reforçam essas identificações. A invasão acontecerá após o retorno dos judeus à sua terra, conforme predito em Ezequiel 38:16. Uma vez que Ezequiel 38:16 está escrito: e você subirá contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazê-lo contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver vindicado a minha santidade em você, diante delas, ó Gog. Tá? Então aqui, até como nós falamos na última lição, um dos sinais aí no período tribulacional é o retorno, né, do povo judeu para a sua terra. Então, essa invasão acontecerá após esse retorno. Então, iniciou o período tribulacional, o povo judeu retorna. Quando o povo judeu está reunido, então, vem esse levante, né, de Gog. Gog, esse título elevado, supremo, montanha alta, que vai liderar uma coalizão de nações. Tá? Se você buscar aí nos textos aí, a palavra Gog, ela ocorre 12 vezes no Antigo Testamento. 12 vezes. 11 nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. E uma vez em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4. Tá bom? Então, vamos seguindo aí. Descrição de Gog e seus aliados. Além da Rússia, outras nações participarão da coalizão, como, vamos lá, Irã, que é a antiga Pérsia, Cush, né, Etiópia, Put, atual Líbia. Todos esses países possuem histórico de hostilidade contra Israel. Importante lembrar que Gog, olha aí o que nós falamos, tá? É um título de liderança, não é, tá? E Magog é uma região, não uma pessoa, tá? Gog e Magog, liderança e região, ok? Mesmo assim, muitos estudiosos, né, assim como está escrito aqui na nossa revista, identificam então como essa liderança vindo da Rússia. E isso, irmãos, é uma unanimidade, tá? Se existe uma unanimidade quando falamos de Gog e Magog, é que, como diz Antônio Gilberto, né, outros escritores muito conhecidos aí, sem dúvida, a Rússia fornecerá esse homem, o homem da iniquidade, o homem que vai liderar as coalizões contra Israel, tá? Isso é uma unanimidade, principalmente entre nós dispensacionalistas, tá bom? Mas o que acontecerá também? A intervenção de Deus. Então, por mais que Israel esteja vivendo essa falsa paz no início do período tribulacional, por causa do acordo com o anticristo, Deus vai entrar com providência. Tá? Então, quando Israel for pego de surpresa, estiver à beira da destruição, o que vai acontecer? Nós lemos aqui, 38:19, Deus vai entrar com juízo. Então, primeiro, um grande terremoto. Segundo, versículo 21, confusão entre os exércitos. 22, Deus envia pragas. Deus envia chuva de saraiva e fogo. Então, como resultado dessa intervenção divina, 4 eventos marcantes vão acontecer. Primeiro, está aí a descrição de todos os textos.
aves e feras serão convocados para se banquetear com os cadáveres. Então Deus vai exterminar toda essa coalizão, tá? Deus vai exterminar toda essa coalizão e Deus vai, convocar as aves e feras para se banquetear com os cadáveres. Segundo, esse enterro levará 7 meses, irmão. Terceiro, as armas dos inimigos serão queimadas durante 7 anos. Os textos que nós vemos também em Ezequiel 39:9. E por fim, virá o quê? A bênção da salvação sobre o povo de Israel. Então Deus vai entrar com providência, será aí 7 meses enterrando todos os mortos. Deus vai falar para as aves, para os animais, das bestas feras ir lá se alimentar desses cadáveres. E Israel vai queimar esses despojos, todas essas armas aí, durante 7 anos. Tá bom? Seguindo no texto aí, ponto importante aqui também para nós, irmãos. A Batalha do Armagedon e a conversão nacional de Israel. Olha só, isso é importante. Vamos lá, com calma aqui nesse ponto. No final da tribulação, as nações se reunirão em Armagedon, montanha de Meguido, para destruir Israel. Espíritos demoníacos incitarão os exércitos mundiais sob as ordens do Anticristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. É um texto importante, lá no versículo 8. Apocalipse 20. Vamos ler o versículo 8. Tá? A partir do 7 aí. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Por que esse texto é importante, irmãos? Porque, infelizmente, muitas pessoas se confundem, tá? Com Gog, da terra de Magog, que está em Ezequiel 38, com o texto de Apocalipse 20, versículo 8, que nós vamos ler aqui agora. Tá? Está escrito assim, o 7. E quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então perceba a diferença. Ezequiel 38, Gog, da terra de Magog. Apocalipse 20, versículo 8, Gog e Magog. Então, o que nós temos aqui que deixar muito claro, tá? Ezequiel 38 e 39 é a profecia que fala da invasão desse líder, Gog, com a coalizão de nações. Uma coalizão determinada de nações para pegar Israel de surpresa. Apocalipse 20, o termo Gog e Magog aqui é uma simbologia, é uma metáfora dos últimos inimigos de Deus. Então é diferente, tá? É diferente. Então, esses exércitos que irão batalhar no Armagedon, em Apocalipse, tá? Eles serão incitados por demônios. Quando Jerusalém estiver cercada e os judeus clamarem por livramento, Jesus retornará com os seus santos. Haverá uma grande manifestação de arrependimento e conversão nacional de Israel. Tá? Então, a invasão de Gog, da terra de Magog, de Ezequiel 38 e 39, é uma coisa. Gog e Magog, de Apocalipse 20, é outra coisa. Então, aqui em Apocalipse 20, é uma metáfora da última reunião geral de todos os inimigos mundiais contra Deus. Tá? Eu vou trazer para você aqui até uma referência de um livro muito importante também para a nossa formação escatológica, que é o livro do pastor Antônio Gilberto, da CPAD, o Calendário da Profecia. Na página 115, o pastor Antônio Gilberto ele traz essa tabela que vai nos deixar muito clara essa diferença. Tá? Ele coloca aí na página 115. Quem são Gog e Magog aqui em Apocalipse 20, versículo 8? Gog e Magog aqui são as nações rebeladas contra Deus, instigadas por Satanás e seus demônios, conduzindo a um furioso ataque contra os santos. Não se trata absolutamente de Gog e Magog de Ezequiel,
O termo certo de Ezequiel 38 é Gog da terra de Magog. Aí ele coloca uma tabela. Olha aí essa tabela, irmãos. Primeiro, em Ezequiel 38 e 39, Gog é um bloco de nações. Já em Apocalipse 20, versículo 8, Gog são todas as nações. Em Ezequiel, Gog vem do norte. Já em Apocalipse, Gog envolve toda a terra. É um contexto que abrange nações gerais. Em Ezequiel, Gog age por um ato divino. É Deus permitindo a ação deles ali contra o povo de Israel que estava ali, que precisava se converter. Em Apocalipse 20, não. Ele já é movido por Satanás e seus demônios. No versículo 8 diz que ele é incitado pelos demônios, esses soldados. Em Ezequiel 38, Gog é destruído por espada. Já em Apocalipse 20, Gog é destruído por fogo do céu. Em Ezequiel, Gog é sepultado em Israel. Em Apocalipse, Gog é totalmente consumido pelo fogo. Em Ezequiel, Gog vem antes do milênio. Já em Apocalipse, Gog vem depois do milênio. Tá? Então, isso é importante nós trazermos essas informações, porque, primeiro, a nossa cosmovisão ela é dispensacionalista, ou seja, essa profecia vai ser desencadeada após a igreja ser arrebatada. Então, isso é importante porque a gente vê hoje rumores de guerra, a gente vê sobre guerra, movimentações militares, geopolítica, né? A flor da pele, aflorada. Nós estamos vendo aí todo um arsenal bélico dos Estados Unidos ali no Mar do Caribe, a Venezuela se preparando para uma guerra, e aí começam as especulações, né? Ah, mas fulano é esse, fulano é aquele. Então, muita calma nessa hora. Ezequiel 38, Gog é esse líder de uma determinada coalizão de nações contra Israel no primeiro tempo do período tribulacional, onde Israel vai estar vivendo uma falsa paz. Apocalipse 20 é o Armagedon, é a batalha final, é todas as nações conforme nós colocamos aí, tá bom? Vamos continuar. Número 6, você tá ligadinho aí? Número 6, página 93. O combate, olha aí. Cristo descerá do céu com seus exércitos montado em um cavalo branco. Apocalipse 19, 11. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 11, irmãos? Está escrito assim, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Ponto importante aqui, irmãos. Apocalipse 8, ao se quebrar os selos, o primeiro cavalo é branco, é o anticristo, é uma falsa paz. Mas aqui em Apocalipse 19, é aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, que julga e guerreia com justiça. É o próprio Cristo descendo do céu com o seu exército, montado num cavalo branco, né? Ele julgará as nações, destruirá o anticristo, o falso profeta, com o sopro da sua boca. Ambos serão lançados vivos no lago de fogo. A batalha será intensa, corpos ficarão espalhados sobre a terra, sem espaço para enterro. Segundo Ezequiel 39, Israel levará 7 meses para purificar a terra. Então, nesse combate, Cristo, sentado no seu cavalo branco, né, de Apocalipse 19, ele vem e destrói os inimigos de Israel. Tá bom? Então, é muito importante você se atentar a cada detalhe com calma, né, com uma leitura tranquila, ponto a ponto, para você poder interpretar de uma maneira correta essas profecias que serão desencadeadas após o arrebatamento. Por fim, o bispo Paulo Sérgio traz uma conclusão dizendo: o Armagedon será o julgamento final de Deus sobre todos os que o rejeitaram. Não será fácil para os que ficarem, pois a ira do Senhor se derramará como fogo consumidor. Para nós cristãos, a iminência desse evento final é um chamado urgente à vigilância espiritual e à preparação.
Satanás já sabe qual será seu destino, mas mesmo assim busca arrastar consigo o maior número possível de almas para o abismo. Não podemos permitir que os sinais e os avisos de Deus passem desapercebidos. Confiamos em suas promessas e aguardamos o dia em que ele triunfará sobre todo mal. Irmãos, então, muita atenção para evitar as especulações erradas. Nós vemos aí muitos pentecostais que defendem pós-tribulacionismo, pentecostais defendendo por falta de conhecimento, né? Aplicando GOG a situações que ainda não chegaram, aplicando guerras, rumores de guerras em situações que ainda não está acontecendo. Então nós acreditamos e cremos que essa profecia de Gog, da terra de Magog, se desencadeará após o arrebatamento. É um texto difícil, é um texto para muitos polêmicos, mas eu espero que de uma forma muito simples, muito objetiva, nós possamos colaborar com as suas aulas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, não se esqueça das provocações teológicas. Esse livro aqui é uma bênção para a Igreja do Senhor, principalmente para todos nós palavreanos. Que Deus abençoe a todos vocês até a lição de número 11, em nome de Jesus.